Ele é hoje o sétimo maior fundo imobiliário do IFIX, com mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais de valor de mercado. Começou com apenas um imóvel no seu portfólio e menos de 3 anos depois tem mais de 80. Estão no seu portfólio lojas de marcas como a Sam's Club, Big, Açaí e Pernambucanas, além de faculdades como o IBMEC e Estácio. Aliás, apesar de o setor de educação estar passando por maus bocados na pandemia, o fundo conseguiu driblar os efeitos no setor e manter o pagamento de bons rendimentos aos cotistas. O que foi reconhecido no mercado. Só no último ano, o número de cotistas passou de 20 mil em janeiro para 108 mil em dezembro. E em fevereiro deste ano, passou dos 114 mil. Um crescimento expressivo. No Cafeína de hoje, vamos falar dele, do HGRU11. Já pensou em ter na sua carteira ou já tem? Fique ligado. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, quando o fundo imobiliário, eu lembro da piada que eu já contei. Que é qual? Quem gosta de imóvel na planta é o Tarzan. Como a audiência é rotativa, é bom, vez ou outra, repetir. Você já pode, Sammy Boy, pegar aquelas piadas lá de fevereiro do ano passado, março, entendeu? Que eu não lembro de nenhuma, então se você voltar a contá-las, darei risada novamente, pelo menos pela amizade. Mas hoje é dia de fundo imobiliário, né? Hoje é. Hoje é desse específico que a gente vai falar. Tema que surgiu, né? Ele é mais ou menos, é um híbrido entre tem umas características de renda fixa e algumas predominantes de renda variável. Então, simbora trabalhar que hoje é o HRU ou HGRU, como que você fala? HGRU. HGRU. Eu me chamo Gru! Porque o H é mudo. O GRU. Bom, olha só. O HGRU nasceu com apenas um imóvel no seu portfólio, né? Um prédio do IBMEC no Rio de Janeiro. Hoje tem mais de 80. Isso a gente está falando em pouco menos de 3 anos desde a criação, já que as operações começaram em abril de 2018. O objetivo do fundo é explorar empreendimentos imobiliários urbanos de uso comercial ou institucional, priorizando os que não são lajes corporativas, shopping centers ou de logística. Em seu portfólio estão marcas, como eu falei, como Sam's Club, Big, Açaí e lojas pernambucanas, além dos grandes grupos educacionais IBMEC, Estácio e AMB Morumbi. O setor educacional, principalmente focado em aulas presenciais, tem sido duramente afetado pela pandemia, o que pode fazer com que muitos investidores fiquem, e com razão, com o pé atrás. Mas o fundo conseguiu driblar bem esse problema até agora. Ele adiou parte dos aluguéis das faculdades para ajudá-las a preservar o caixa no começo da pandemia e diversificou seu portfólio. Com 2 novas emissões em 2020, o HGRU diminuiu sua exposição ao setor educacional e investiu em imóveis de atividades essenciais, como supermercados, e também em lojas de varejo. O setor educacional é responsável por 29% das receitas do fundo. Outros 25% vem do varejo de vestuário e a maior parte, 46%, vem do varejo de alimentos, com lojas de grandes redes de supermercados. O fundo tem 355 mil metros quadrados de área bruta locável e nada de vacância física e financeira, ou seja, todos os seus mais de 80 imóveis estão alugados e gerando rendimentos aos cotistas. Entre os locatários de peso estão o Big Supermercados, com 39% da receita do portfólio, seguido das Pernambucanas, com 28%, a Edux, com 18%, e a Laureate e Cruzeiro do Sul, com 6% de participação cada. A localização dos imóveis também é muito boa. 70% do portfólio está no estado de São Paulo, 11% no Paraná, 8% no Rio de Janeiro e o restante entre Bahia, Minas e Santa Catarina. Além disso, o HGRU tem 60% de um outro fundo imobiliário, o SPVJ11, que tem lojas da rede Açaí, do Grupo Pão de Açúcar, em 8 estados de 3 regiões do país. Apesar do aluguel educacional ser muito mais rentável que o do comércio, o varejo de alimentos não só não foi afetado pela pandemia, como se beneficiou. As pessoas passaram a gastar muito mais dinheiro nos supermercados. Então foi importante para o fundo ter os 2 tipos de aluguel e essa diversificação para atravessar a pandemia sem maiores solavancos. Exato. O fundo concedeu
diferimentos nos aluguéis entre abril e agosto para as faculdades, que têm sido duramente afetadas pelo isolamento social, pela conjuntura toda. Com os acordos, o HGRU chegou a receber 83% da receita de aluguel em maio de 2020 e passou a receber diferimentos só a partir de setembro. Esses pagamentos adiados ainda serão pagos até abril deste ano. Essa foi a forma que o fundo encontrou para dar um fôlego para seus locatários sem abrir mão totalmente da receita. E mesmo com o adiamento de parte dos aluguéis, os rendimentos dos cotistas não foram afetados em 2020, o que mostra uma estratégia acertada do seu gestor. Tanto que o fundo só aumentou o número de cotistas em 2020. Eles saíram de 20 mil em janeiro para 101 mil em dezembro. E em fevereiro deste ano já eram mais de 114 mil. Além de tudo isso, o HGRU tem uma proteção a mais, extra. 91% dos contratos são atípicos, ou seja, caso uma das partes rompa o contrato, o valor da multa geralmente equivale ao valor do contrato inteiro até o vencimento. E 100% dos contratos do fundo vencem depois de 2024, o que traz ainda mais tranquilidade, mais previsibilidade para as receitas de aluguel. Simbora falar, Doni, agora de uma parte que todo mundo gosta, do rendimento, que são distribuídos aos cotistas. Desde janeiro de 2020, o fundo tem distribuído 68 centavos por cota. A única exceção foi em dezembro, quando o valor aumentou para 72 centavos. Entre janeiro e março deste ano, o valor voltou ao patamar de 68 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield de 6,4% ao ano. Hoje, o HGRU tem um valor patrimonial de 2 bilhões e 400 milhões de reais e a sua cota patrimonial é de 118 reais. A cota no mercado está sendo negociada na casa dos 125 reais, cerca de 6% acima do valor patrimonial. A taxa de administração do fundo é de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado e é cobrada uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 5,5% ao ano da cota. Bem, este é um fundo para quem não gosta de fortes emoções. Ele é um tanto previsível, ele tem, pelo menos o histórico mostra, rendimentos estáveis e bons ativos. O cotista provavelmente não vai ver grandes oscilações, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Então, Doni, parece que ele é adequado para um perfil aí moderado ou até mais conservador. Ainda tem que a gestão da Rede Grifo se mostrou capaz de diversificar bem e crescer o portfólio mesmo em um cenário adverso, isso até agora, porque a pandemia não pode se dar por superada. Com o recrudescimento da pandemia, o adiamento do retorno das aulas presenciais, a gestora pode enfrentar novos desafios com os ativos educacionais, né? Em fevereiro, o fundo mudou o índice de correção do aluguel do imóvel da Estácio, em Salvador, passou do IGPM, que ultrapassava ali os 20% nos últimos 12 meses, né, para o IPCA, atualmente na faixa dos 4%, e em compensação o desconto no reajuste do aluguel foi adicionado ao valor da multa em caso de rescisão. Assim, o fundo, em certo sentido, aliviou o fluxo de caixa da inquilina, mas dificultou uma eventual rescisão do contrato, gerando um maior alinhamento de longo prazo entre as duas partes. Acho que esse é um fundo interessante. Fundo imobiliário é um tema que as pessoas gostam. Sim. Que tem esse híbrido que você mencionou, demanda, né? Tem uma demanda importante, um crescimento muito forte nos períodos mais recentes e tá aqui uma sugestão, uma dica, um fundo que vale a pena você ficar de olho porque tem todas essas características peculiares e, em certo sentido, atraentes que a gente mencionou. Espero que você goste e responda pra gente. Você já investe em fundos imobiliários? Tem fundos imobiliários no seu portfólio? Deixe sua resposta no campo de comentários desse vídeo e aproveite também para deixar o seu like, para se inscrever no canal caso não seja inscrito ou inscrita, que toda essa participação é muito importante para a gente. Fechou? Vamos agora para o quê, Samboy? Tem que ir para ele, saber o que aconteceu, o nosso giro de notícia por rodar. E a farmacêutica americana Moderna anunciou que começou os testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 em crianças. Os ensaios serão feitos nos Estados Unidos e Canadá e devem reunir 6.750 participantes entre 6 meses de idade e 12 anos. Os ensaios de fase 2 e 3 serão conduzidos ao mesmo tempo.
Em tempos de pandemia, não é só o coronavírus que está no ar, mas o amor também. O aplicativo de relacionamento Tinder vai distribuir 1.000 testes de Covid-19 para incentivar seus usuários dos Estados Unidos a marcarem um encontro. Os kits serão distribuídos para 500 casais por ordem de chegada virtual a partir de sábado. Quem está no Brasil não terá acesso. E o navegador do Alibaba foi excluído das lojas de aplicativos chinesas para celulares após uma crítica em rede nacional. A empresa de Jack Ma foi alvo de críticas durante um programa popular transmitido em horário nobre da TV estatal chinesa por incluir anúncios médicos de empresas não qualificadas. A China tem apertado a regulamentação de seu vasto setor de internet, principalmente do gigante de comércio eletrônico Alibaba. Depois do giro de notícias, é hora de ver como foi o dia no mercado financeiro. Quem subiu, quem caiu? Pode rodar o fechamento. O Ibovespa fechou em queda de 0,72% e mais de 114 mil pontos, com agentes financeiros aguardando decisões de política monetária nesta semana, particularmente os anúncios sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e Brasil. As maiores altas do dia foram lideradas por Usiminas, Klabin e Braskem, já as baixas por CVC, Gol e Azul. Já a moeda americana caiu 0,36% em relação ao real, encerrando o dia cotada a R$ 5,61. O movimento de queda vem na esteira do recuo dos juros dos títulos do Tesouro americano. Bom, Dani, então, agora, como diria o grande pensador, seu boneco, eu vou pra galera. Valeu! Tchau!